Vou falar hoje sobre o trabalho da FAO em agroecologia e, em particular, do meu trabalho, do trabalho da nossa equipe, que é sobre o instrumento para avaliação do desempenho da agroecologia, que é liderada pela Divisão de Produção e Saúde Animal, a ANSA, onde eu trabalho, e também pela divisão irmã, que é de produção e proteção de plantas, digamos já assim, para ter um trabalho intradivisional da FAO, para incluir a produção de culturas e a produção animal dentro do trabalho em agroecologia. Então, bom, vamos começar desde a definição. Agroecologia, bom, acho que todos vocês sabem, mas para repetir um pouco, para entrar no argumento, é um conceito aberto, tem mais de 30 definições. Não existe uma definição aceitada ao nível mundial da agroecologia. Digamos que aqui essa é aquela que dá a FAO, que é a ciência que fornece a base científica para a agricultura sustentável e que apropriam-se de várias disciplinas para análise de todos os tipos de processos de atividade agrícola, com o objetivo de compreender o funcionamento dos ciclos minerais, transformações energéticas, processos biológicos e relações socioeconômicas. Então, já daqui, desta definição, se vê que o conceito é holístico, que quer incluir todo o sistema alimentar, e depois é importante dizer que está focado nos processos de transição e de transformação. Então, conceito holístico. Holístico quer dizer. Esqueci de vos dizer. Não todas as slides estão em português, então desculpem por isso. Algumas estão em inglês, outras em espanhol, mas bom, aqui está em inglês. Mas para dizer, conceito holístico, a dimensão sustentabilidade na dimensão social, na dimensão econômica, na dimensão meioambiental, para que a produção seja suportável, equitativa e viável. Então, a ideia de uma sustentabilidade multidimensional. Esta multidimensionalidade se vê também nos componentes da agroecologia que são aceitados para a maioria dos acadêmicos no mundo até agora, que a agroecologia tem três componentes, tem três almas, se querem. Então, uma parte da agroecologia são as práticas agrícolas, então tudo aquilo que é produção intercalada, diversificação de cultivos, práticas orgânicas para manter a fertilidade e a saúde do solo, práticas e princípios para favorecer a biodiversidade e a presença de insetos benéficos no agroecossistema. A agroecologia também é uma ciência focada na agronomia, mas também a ciência social do estudo das relações socioeconômicas no sistema alimentário e também uma ciência econômica. E, por último, a agroecologia é um movimento social, sobretudo na América Latina, focalizado na reivindicação do acesso à terra, da partilha e do posse das sementes e para a soberania alimentar. Esta alma, então, do movimento social é o mais forte na América Latina e também no Brasil. Então, um pouco da história da agroecologia começou nos anos 30 como uma disciplina científica que estava a estudar o agroecossistema. Nos anos 60 começou a incluir uma série de práticas quando se reconheceu a importância do conhecimento indígena dos povos nativos para a sustentabilidade e a gestão dos recursos naturais e começou a incluir os movimentos sociais sempre com a contribuição do conhecimento indígena a partir da metade dos anos 70, para chegar até hoje digamos, a compreender todos estes três componentes. E é interessante ver que com a evolução das definições de agroecologia também evoluiu a escala de estudo da agroecologia. Então, se nos anos 30, como ciência, só se estudava a agroecologia a nível de fazenda, de plots,
o de campo, então depois cresceu até o nível do agroecossistema, para chegar depois ao nível territorial, ao nível da comunidade, e até agora a agroecologia tem que incluir, deve incluir todo o sistema alimentar, e por essa razão inclui todas as diferentes disciplinas, agrícola, a disciplina social, cultural, econômica e política. Então, aqui é um pouco para falar do conceito de transformação, da agroecologia. Então, essa é a definição dos 5 níveis de transformação da agroecologia que são definidos por Steven Gliessman, que é um dos maiores acadêmicos da agroecologia. Então, o nível 0, onde não tem nenhum nível de integração agroecológica, o nível 1, onde ao nível do agroecossistema se quer incrementar a eficiência dos inputs, aunque sejam industriais, com agricultura de conservação, diversidade de cultura, reprodução local. O nível 2, que é começar a substituir alternativas e práticas aos inputs convencionais e industriais, com manejo integrado de pragas, uso de fertilizantes orgânicos, compostos, estrume, plantio direto e controle biológico. E depois, já no nível 3, passa-se de um nível incremental a um nível de transformação, com o redesenho de todo o sistema, de todo o agroecossistema, para, então, prevenir os problemas em vez de resolvê-los. E transformar a estrutura do agroecossistema, os conhecimentos tradicionais e ecológicos são necessários. Então, os nível 4 e o nível 5, de transformação, eles saem do agroecossistema para incluir, então, a comunidade, o território, a região, a nação, para incluir todo o sistema alimentar, para reestabelecer conexões entre produtores e consumidores e desenvolver alternativas nas redes de produção de comida. E por fim, o nível 5 é reconstruir. Então, esta é talvez um pouco ideal, mas esse é o objetivo. Então, reconstruir o inteiro sistema alimentar global para ter um desenvolvimento sustentável e equitável para todo. Então, a agroecologia tem um forte acento político de restabelecer a relação de poder dentro do sistema alimentar. Então, o conceito de transformação, mas também temos o conceito de transição. O conceito de transição se focaliza mais na fazenda, no agroecossistema, nele mesmo. Bom, este gráfico é bastante simples de ver. Temos no vertical baixa ou alta produtividade agrícola e esquerda são sistemas que não são sustentáveis e direita são sistemas sustentáveis. A transição agroecológica viaja, digamos, de sistemas convencionais, que são altamente produtivos em termos de produção por hectare, mas que não são sustentáveis, até sistemas agroecológicos que são produtivos e sustentáveis ao mesmo tempo. Tem diferentes trajetos, estradas para chegar nessa transição. Cada fazenda, cada sistema produtivo tem que encontrar a sua própria estrada, mas digamos que tem os princípios, as práticas que podem se repetir e podem se utilizar para chegar a altos sistemas de produtividade e, ao mesmo tempo, sustentáveis. Então, uma breve conversa sobre a história da agroecologia na FAO. FAO é o organismo mundial das Nações Unidas que se ocupa de alimentação e de agricultura. Infelizmente, até o 2014, a agroecologia foi, digamos, não foi nada importante na FAO. Começou só em 2014 com um trabalho de facilitação do diálogo mundial, do diálogo global, entre os diferentes atores da agroecologia. Então, o primeiro simpósio era baseado na agroecologia com foco na segurança alimentar e na nutrição. Deste primeiro simpósio foi seguido por 7 seminários regionais
em cada continente para coletar, para recopilar informações sobre as diferentes visões da agroecologia, aquilo que representa a agroecologia, que, por exemplo, viu-se a parte que já mencionei sobre a importância dos movimentos sociais na América Latina para a agroecologia, mas, por exemplo, na Europa, nos países, digamos, do norte global, a agroecologia tem um foco muito mais sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade ambiental. Em África, a agroecologia é vista muito sobre a importância da segurança alimentar. Em Ásia, a agroecologia é focalizada sobre melhores desempenhos econômicos da agricultura. Então, todas estas visões foram recopiladas durante esses seminários e no segundo simpósio internacional da agroecologia organizado pela FAO em 2018. 2018 foi um ano muito importante para a agroecologia na FAO, porque depois do segundo simpósio foram definidos os 10 elementos da agroecologia que, digamos, ajudaram por primeira vez a dar não uma definição, uma ideia global do que é agroecologia, do que tem que incluir a agroecologia. Vamos falar mais sobre os 10 elementos em detalhes mais adiante, mas é importante dizer que os 10 elementos têm uma importância que não é só técnica, mas é também política, porque os 10 elementos foram aceitados por todos os estados das Nações Unidas, então, que compõem a FAO. Então, por essa razão, construímos o tape sobre os 10 elementos. Então, em 2019, começamos a desenvolver o tape, as nossas duas divisões, NSP e NSA, e dali estamos a facilitar a implementação do tape em várias regiões do mundo, para várias razões, e para apoiar os projetos de desenvolvimento a incluir a agroecologia e os princípios agroecológicos nas suas atividades. Então, é importante dizer que sem o mandato que a FAO recebeu dos Estados-membros, nós, da nossa equipa, não estaríamos fazendo esse trabalho. Então, o mandato que recebemos é de assistir, apoiar os países e as regiões na transição à agroecologia através do trabalho de produção de evidências, de provas basadas na ciência do desempenho da agroecologia para atingir, para chegar aos objetivos do milênio. Então, os Estados-membros pediram à FAO de produzir provas e evidências sobre o que pode fazer a agroecologia nas diferentes dimensões da sustentabilidade. E é por esta razão que começamos o nosso trabalho e a produção e a criação de tape. Mas então, o que é tape? Tape é uma ferramenta para avaliação da sustentabilidade na agricultura que tem uma base na agroecologia. Então, TAPE foi criado no contexto do trabalho da FAO em agroecologia, tem um mandato do COAG, então, dos países membros, para produzir evidências sobre o desempenho multidimensional da agroecologia e foi criado através de um processo consultivo e participativo que foi liderado pela FAO, mas incluiu centenas de organizações de produtores, de acadêmicos e de representantes de governos. E digamos que a TAPE foi criado em metodologias que já existiam para avaliar a sustentabilidade na agricultura, mas foi feito de jeito a incluir os 10 elementos e foi feito para ser o mais simples possível, mas ao mesmo tempo para criar provas e dados robustos que possa ser aplicado, implementado em qualquer país do mundo. Então, os diferentes objetivos de TAPE é
claro que temos o mandato de criar provas, mas também pode ser utilizado para avaliar transições agroecológicas, para comparar tipos de fazendas de produção diferentes, para estabelecer linhas de bases para projetos, para monitoramento e avaliação, mas é importante também para incluir a agroecologia nas atividades de desenvolvimento dos projetos. Então, como é que funciona a TAPE? O TAPE tem duas etapas, dois passos, o passo 1 e o passo 2. Esse foi um pedido dos parceiros, dos sócios que participaram na criação do TAPE. O primeiro passo, baseado nos 10 elementos que vem aqui na esquerda, está feito para caracterizar a transição agroecológica. Então, sabemos que a agroecologia está basada no conceito de transição, mas tem por primeira vez pode dar um número, um valor, um nível à transição agroecológica de um sistema produtivo em agricultura. Então, pode se interpretar também como um nível de sustentabilidade multidimensional medido através dos 10 elementos da agroecologia. Então, os 10 elementos são, vamos ver isso mais em detalhes, mas estão divididos em 36 índices descriptivos para ver o nível de transição agroecológica. E depois temos a etapa 2, o passo 2, onde que medimos de maneira quantitativa o desempenho desses sistemas produtivos, o desempenho nas diferentes dimensões da sustentabilidade, e temos uma lista de 10 critérios ou indicadores básicos, os mais importantes para avaliar. É importante dizer que esta lista não é exaustiva, ou seja, podem-se incluir outros indicadores, podem-se adaptar os indicadores para os objetivos do projeto, do estudo, mas são fundamentais para a FAO para criar aquelas evidências, aquelas provas que são necessárias para demonstrar o impacto da agroecologia. Então, vamos ver como que é a etapa 1. Então, aqui são os 10 elementos que são interrelacionados e correlados, e para ver que, digamos, tem que ser analisados de maneira todos juntos, e por isso que construímos TAPE deste jeito. Então, vamos começar com os elementos que descrevem as práticas agroecológicas que podem se implementar no agroecossistema. O primeiro elemento é o elemento da diversidade. Então, a diversificação da produção agropecuária é fundamental para as transições agroecológicas, e nós medimos, digamos, os índices em que está composto o elemento da diversidade. São a diversidade de culturas, diversidade de animais, diversidade de árvores e diversidade de atividades econômicas. Outros elementos que descrevem as práticas agrícolas são as sinergias, e os índices com o qual medimos é a integração entre cultura, pecuária, aquacultura, a gestão do sistema de solo-plantas, a integração com as árvores e a conectividade entre os elementos do agroecossistema e a paisagem. Depois temos a reciclagem, que significa produção agrícola com menores custos econômicos e ambientais. E os índices são a reciclagem da biomassa, a poupança de água, a reciclagem das sementes e o uso e a produção de energia renovável. Então, depois dos elementos que descrevem as práticas agrícolas, temos os elementos que estão a descrever as práticas emergentes dos sistemas agroecológicos, que são muito eficientes, então produzem mais utilizando menos recursos externos. Daqui temos, por essa razão, o índice de insumos externos, a gestão da fertilidade do solo, a gestão de pragas e doenças, e a produtividade e as necessidades das famílias. E a resiliência,
os sistemas agroecológicos avançados são muito resilientes, então têm muita estabilidade na produção, têm mecanismos sociais para reduzir a própria vulnerabilidade, têm resiliência ambiental e capacidade de adaptação às mudanças climáticas e são muito diversificados. Então, na parte social da agroecologia, aqui tem o elemento central, que é o elemento de cocriação e de transferência de conhecimentos. Isso é tudo o conhecimento, também que seja de conhecimento ancestral ou de práticas ou princípios indígenas que podem se aplicar à agroecologia, entra dentro da cocriação e transferência de conhecimentos. Então, os índices que utilizamos para medir esse elemento é a existência de mecanismos sociais de criação e transferência horizontal de conhecimento agroecológico e de boas práticas agrícolas, o acesso ao conhecimento agroecológico e o interesse mesmo dos produtores para a agroecologia e a participação dos produtores em redes e organizações de base. Na parte social, então, de nutrição da agroecologia é o elemento de cultura e hábitos alimentares, então a existência de uma dieta adequada, de uma consciência nutricional e a identidade indígena e o uso de variedades locais. E sempre na parte social temos valores humanos e sociais, onde fundamental é o empoderamento das mulheres, as condições de trabalho, o empoderamento dos jovens e o bem-estar e a saúde animal. E, por concluir com os 10 elementos, temos os últimos dois que descrevem o entorno favorável ou desfavorável à agroecologia, que são a economia circular e solidária, então aquela economia que tem um ponto de vista agroecológico, então que quer reconectar os produtores e os consumidores, e medimos com a quantidade de produtos e serviços que são comercializados localmente, em mercados locais territoriais, as redes de produtores, a existência do relacionamento com os consumidores e a presença de intermediários, e, por fim, o sistema alimentar local que conecta também as cadeias de valores na agricultura. O último elemento é aquele da governança responsável, ou seja, a existência de mecanismos de governança responsável a diferentes escalas. Aqui medimos o empoderamento dos produtores, as organizações e associações de produtores e a participação dos produtores na governança da terra e dos recursos naturais. Então, aqui temos os 10 elementos. Em tape, esses 10 elementos vamos pôr nesses gráficos assim para ver, para caracterizar o nível de transição agroecológica de um sistema produtivo. Aqui temos o exemplo de uma finca tabacaleira em Cuba. Bom, vou falar mais em detalhes, mas esse é como em TEI pode se apresentar. E, por fim, temos um índice CAET, que é um índice de transição agroecológica. Então, aqui é que medimos a que nível de transição agroecológica está este sistema produtivo. Mas como é que chegamos aqui? Então, de todos os elementos, vou apresentar só o elemento da diversidade. Então, temos os 4 índices, cultivos, animais, árvores e diversidade de atividades produtivas, e temos 5 níveis. Os 5 níveis são inspirados pelos níveis de Gliessman, que apresentei no início. Então, temos o nível 0, que é o nível menos agroecológico. Então, para os cultivos, será uma fazenda que só tem um monocultivo, só tem um cultivo ou nenhum. E até o nível 4, que é o nível mais ideal para a agroecologia, onde temos um número muito alto de variedades, de culturas e de espécies que são bem adaptadas às condições locais, espacialmente diversificadas em multicultivo, policultivo e intercalagem funcional a outras atividades produtivas ao interior do agroecossistema. Então, como vem aqui, temos descrições de uma situação e com tape, digamos, a facilidade da ferramenta é que é bastante fácil
fazer este tipo de avaliação, se o avaliador conhece o sistema produtivo, tem que estar ali em presença com os produtores, através de uma entrevista, de um diálogo com o produtor, da observação e do conhecimento do território, ele pode facilmente dar uma pontagem a cada um desses índices e então ter o valor final. Então, justo para ver, o índice da diversidade é bastante fácil, mas então, quando entramos na parte social, é um pouco mais difícil fazer tudo isto, mas, bom, é necessário para ter aquela... Seu microfone está desligado, Dado. Seu microfone está Me desligado. ouve? Me ouve Agora sim. agora? Pode continuar, Oi, sim. Obrigado. que estranho. Ok, desculpem. Então, voltamos para então, essa finca tabacaleira em Cuba. Vou contar brevemente uma história, porque é a história de quando eu era estudante, então que fiz um estudo em Cuba, em Pinar del Rio, nesse lugar tão lindo de produção de tabaco. Tabaco feito com que se produz os melhores cigarros do mundo. Tabaco feito por produções familiares de maneira convencional, que tem efeitos bastante negativos no solo e também porque o tabaco é produzido com um paquete tecnológico que inclui fertilizantes e pesticidas químicos. E então, aqui tem um movimento de camponês a camponês, que foi muito importante em Cuba para difundir de maneira horizontal a agroecologia. E então, os produtores que dessa finca de estudo entraram em contato com outros produtores que já tinham começado a sua própria transição à agroecologia e foram muito interessados a fazer este tipo de trabalho porque queriam produzir sem a obrigação de comprar produtos químicos. Então, a ideia, a coisa que mais lhe importava era a parte econômica, não eram tão interessados na parte ambiental, mas sobretudo na parte econômica. Então, com a diversificação da produção agrícola, eles começaram a aprender de outros produtores e foram também apoiados para diversificar e chegar a um ponto em que tem agora uma fazenda bastante diversificada com produção animal, produção de também outras, digamos, produções agrícolas que podem vender no mercado local. Então, muito brevemente, aqui essa fazenda que vimos aqui, em 3, 4 anos de transição agroecológica, chegou a este nível. Então, com o TEI podemos visualizar qual foi a transição. Então, através de uma diversificação da produção agrícola, que só era tabaco, mas depois incluiu várias hortaliças, várias culturas de renta, de frutas e também de produção animal, aumentaram as sinergias, os serviços benéficos produzidos pela natureza, aumentou a eficiência, porque puderam produzir muito mais com muitos menores compra de produtos fitossanitários do mercado externo, aumentou a reciclagem, claro, aumentou a resiliência, o que é muito importante, e aumentou a cultura e a tradição alimentar, o que vamos ver mais no detalhe, e aumentou a economia solidária circular. Por quê? Porque antes toda a produção agrícola que eles tinham era o tabaco, e o tabaco era feito para exportação, então para as fábricas que depois vão exportar em todo o mundo os cigarros cubanos. Então agora, esse tipo de produção ainda estão a produzir tabaco, mas também produzem uma grande variedade de alimentos orgânicos e sanos para o mercado local e o consumo local. Então, aqui, a meu estudo, a pergunta era como é que evolui a segurança alimentar durante esse processo de transição para a agroecologia que vemos aqui. Porque, como vocês se lembram, que ao princípio a agroecologia era muito focalizada no conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, o meu estudo, que depois foi publicado, foi focalizado na segurança alimentar e nos 4 pilares da segurança alimentar. Então, vamos ver aqui a disponibilidade, como aumentou.
esses produtores, depois de 3 anos de transição agroecológica, aumentaram a produção de alimento como consequência do processo de transição e a fazenda evoluiu até ser um exportador neto de alimentos, enquanto antes eles tinham que comprar todos os alimentos do mercado. Tem agora uma alimentação mais diversificada, saudável e equilibrada, e o valor da produção deixa muito espaço para a capacidade de comprar outros alimentos que antes eles não podiam comprar. Na parte do acesso, a acessibilidade física, tem mais produção de alimentos dentro da fazenda, em um contexto urbano estável para estocar alimentos. Tem cadeias de produção de alimentos mais curtas e mais sustentáveis, porque estão a contribuir à segurança alimentar da região. E acessibilidade econômica, porque tem uma maior porcentagem de alimentos que são autoproduzidos, como em caso de choques externos, então tem menor necessidade de dinheiro para despesas para alimentação, e menor endividamento dos produtores na compra de insumos externos, porque estão a produzir com muito menos necessidade de compra de produtos fitossanitários. Na parte da estabilidade, tem uma porcentagem de alimentos importados que caiu, então tem mais autossuficiência alimentar, e a produção de alimentos torna-se menos dependente de insumos externos. E tem mais resiliência e adaptabilidade às mudanças climáticas. Por último, na parte da utilização, os alimentos agroecológicos produzidos agora dentro da fazenda são mais saudáveis e não são contaminados por agrotóxicos. E os alimentos agroecológicos são mais saudáveis e contêm mais matéria nutritiva e mais micronutrientes, o que faz que, como eles dizem no lema da entrada da sua fazenda, sembrando alimentos sanos, você cultiva a sua própria medicina. Então, aqui é focalizado sobre a relação entre agroecologia e segurança alimentar, mas em TAPE nós temos que ver todos esses indicadores de desempenho. Então, não temos que ver só aquilo que é dietary diversity, então a diversidade alimentar, mas temos que ver também a parte da econômica, a produtividade, temos que ver a parte da exposição aos pesticidas, temos que ver a parte social do empoderamento das mulheres, do empoderamento dos jovens e a parte ambiental, da biodiversidade, da saúde do solo. Então, para vos apresentar estes resultados, vou aqui apresentar os resultados do informe que publicamos com o estudo do TAPE na Argentina, maior que tivemos na América Latina até agora. Então, aqui tivemos um estudo na região, na área metropolitana de Rosário, na província de Santa Fé. Então, na cidade de Rosário, que é uma cidade bastante grande, centrada na produção da soja, muita da qual é soja produzida de maneira convencional, com muitos pesticidas e produtos fitossanitários. Então, aqui são os pontos das fazendas que foram avaliadas ao redor da cidade de Rosário, com 3 tipos de sistemas de produção: hortícolas, extensivos e mistos. E então aqui é o passo 0 para a contextualização. Eles perguntaram quais foram os maiores problemas da região aos produtores. Você vê que depois de um problema de inseguridade, o segundo problema maior é o uso de agroquímicos, que na Argentina é um problema muito importante, porque os pesticidas estão a entrar dentro das faldas aquíferas, dentro do solo. Quando perguntaram um problema para a transição agroecológica, se viu que os produtores mais agroecológicos têm, em média, menos problemáticas de os produtores que ainda não começaram a transição, e em particular sobre o custo dos insumos, que é um argumento que já mencionamos, mas vamos ver ainda. E o problema mais grande para avançar na transição foi a falta de assistência técnica. Então, o conhecimento, neste caso, a falta de conhecimento dos produtores. Então, aqui é os resultados. Posso só pedir, tem alguém que tem o microfone aberto? Estou a ouvir muito barulho. Podem, por favor, silenciar o microfone?
Sim, gente, por gentileza, desliga o microfone, só o microfone do Dário. E seu microfone está desligado agora, Dário. Ok. Acho que Ana Clara Oliveira pode desligar o microfone. Voilà, muito obrigado. Ok, então, estes são os resultados da amostra em Argentina. Aqui dividimos a amostra em níveis de nível CAET. Então, cada 10, digamos, maior de 70 são os produtores agroecológicos, entre 60 e 70 são produtores em transição, entre 50 e 60 são em transição inicial, 40 e 50 foram interpretados como convencionais, que incluem elementos de sustentabilidade, e menores de 40 são os produtores convencionais. Então, isso nos serve para ver qual é a porcentagem da amostra que inclui produtores agroecológicos. Então, você vê que os produtores que podem ser considerados de verdade agroecológicos só são 7%, mais ou menos a metade da amostra está em transição, 28% são convencional e 23% são convencional com elementos de sustentabilidade. Podemos fazer correlações estatísticas entre os elementos da agroecologia e o nível CAET para ver nesse território qual é que é o elemento que mais é importante para apoiar a transição agroecológica. Neste caso, na Argentina, aqui era a criação conjunta e o intercâmbio de conhecimentos. Por quê? Porque os produtores que queriam avançar na agroecologia aqui, o problema é que não tinham conhecimento, não sabiam quais práticas, quais princípios implementar na sua própria fazenda, no seu próprio sistema produtivo. Outro elemento importante aqui é que tem mais correlação é a eficiência. Por quê? Porque a eficiência inclui a utilização de produtos fitossanitários químicos. Então, significa que os produtores que estão a utilizar menos químicos são os mais avançados na agroecologia. Mas também é muito interessante ver o elemento da economia solidária circular, que é muito bem correlado com a transição agroecológica. Por quê? Porque os produtores agroecológicos estão muito mais em conexão e conseguem vender e escoar a sua produção em mercados locais e territoriais, enquanto os produtores convencionais tendem a vender mais em mercados estrangeiros ou que estão mais longe. Então, aqui é só um exemplo de horticultura, como vimos antes. Então, o nível CAET nos pode dizer os três diferentes fazendas hortícolas a diferentes níveis de produção. Acho interessante ver este, porque aqui temos o típico monocultivo convencional de soja em azul, que tem um CAET muito baixo, 31%. Então, tem uma diversidade baixíssima, sinergias baixas, eficiência baixa, reciclagem também. Mais avançado na parte social da agroecologia, na parte organizacional e na parte da alimentação. E a outra fazenda é mais ou menos o mesmo tipo de produção, mas com presença de gado. Por favor, o microfone. Ok. Mas com presença de gado. Então, ver que só a presença de gado impacta positivamente em quase todos os elementos da agroecologia. Aqui eles fizeram também dois tipos de tipologias de análise. Aqui a tipologia é dividir a amostra entre dois grupos, aqueles que aplicam pesticidas químicos e aqueles que não aplicam. E claro, se vê que aqueles que não aplicam são muito mais avançados em todos os elementos da agroecologia, mas em particular no elemento da eficiência. E quando está a combinar o feito de se aplicar químicos ou não aplicar químicos, vê-se de verdade esse crescimento linear com o nível de transição agroecológica. Então, as fazendas mais avançadas na agroecologia têm 0% de produtores que aplicam químicos e este vai baixando até os produtores convencionais que têm 100% que aplicam químicos.
Então, essa é a etapa 1. Vamos ver a etapa 2. Então, a dimensão econômica. Produção. Então, temos aqui um crescimento linear por hectare do valor bruto da produção agrícola e do valor agregado. A última categoria está muito baixa porque está feita, a amostra está bastante pequena, então só incluiu produtores extensivos, que você vê na direita, que tem produção por hectare bastante baixa. Mas é importante notar a linha verde. Então, a linha verde são os gastos por hectare desses tipos de produção, que vai caindo com o avançamento da produção agroecológica, e podemos ver os mesmos resultados desagregados por tipo de gastos. Você vê que os produtores mais avançados na agroecologia têm zero de gastos para pesticidas, quase nada para gastos de fertilizantes, mas é importante que tem gasto também muito baixo para as sementes. Então, sementes por hectare. Por quê? Porque estes produtores são muito mais autossuficientes e estão a produzir com produção que se renovam suas próprias sementes e não estão obrigados a comprar sementes cada ano para plantar. Vamos ver aqui, então, o valor bruto da produção e o valor adicionado, mas nesta vez é por pessoa, não por hectare. Então, você se vê que no gráfico da esquerda, os produtores convencionais têm uma produção por pessoa muito alta, as categorias de transição estão bastante baixas, e os produtores agroecológicos estão muito altos com a produção por pessoa. Mas se você analisa o valor adicionado, que é a riqueza real criada pela agricultura, as produções agroecológicas têm um resultado maior da produção convencional. Por quê? Porque no valor adicionado neto, nós calculamos também a importância da compra dos insumos externos. Então, nesse caso, se vê que os produtores agroecológicos são mais avançados. Mesma coisa para um indicador fundamental, que é o revenue, ingresso neto por pessoa. Então, ingresso neto por pessoa em média e mediana, você se vê que os produtores industriais são bastante altos, são mais altos das outras categorias de transição, mas ainda uma vez, os produtores agroecológicos são os mais rentáveis. E então é interessante ver que a categoria de transição meias, então transição inicial e em transição, têm ingressos que são bastante baixos, mas isto se explica pela teoria científica da agroecologia que vimos antes, né? Você se vê como esses dois gráficos se parecem. Por quê? Porque nas primeiras etapas da transição agroecológica, o produtor tem que enfrentar alguns custos e alguma baixa inicial da produção agrícola que impacta negativamente no pequeno prazo, mas depois, no longo prazo, quando avança na transição, tem uma percepção, uma produção e ingressos econômicos mais grandes. E isso está confirmado aqui pelo último gráfico. Então, a linha preta é o ingresso neto por pessoa que vimos antes, mas tem mais 3 indicadores aqui. As colunas vermelhas são a porcentagem de pobres em agricultura. Você vê que vão cair, e as colunas verdes é a percepção da evolução do ingresso, é um indicador qualitativo. Então, está a dizer aos camponeses como é que você pensa que o seu ingresso, que os seus ingressos estão a evoluir. Então, você vê que nas categorias de transição intermédia, que até eles têm ingressos mais baixos dos produtores convencionais, a percepção qualitativa é melhor. Por quê? Porque o produtor convencional sabe que a inflação cada ano está a crescer, ele tem que pagar mais os produtos fitossanitários, enquanto o produtor agroecológico, enquanto tiver um ingresso mais baixo, ele tem uma prestação melhor. E por último, temos o valor adicionado sobre a produção total, que é um indicador de eficiência e de resiliência. Ok. Jean-Louis, vejo que tem uma mão levantada. Não sei se vamos com as perguntas agora ou vou acabar. Acho que é melhor você termine e depois a gente abre uma sessão de debate, tá? Ok.
Então, vou rápido para a dimensão ambiental. Os resultados sobre os gastos para pesticidas por hectares. E, bom, isso já sabemos. O manejo ecológico de pragas, o índice vai crescendo de maneira linear, o que é muito interessante. Isso tem um impacto muito importante sobre a saúde do solo, saúde do solo linear quase com a transição agroecológica e da mesma maneira também a biodiversidade agrícola. Então, isso é um resultado bastante interessante. Na parte social, aqui nessa parte da Argentina, foi interessante ver que o número não tem um crescimento linear, mas se você veja as colunas verdes, são as porcentagens de jovens empregados nessas fazendas, que vai crescendo, e as linhas vermelhas são a imigração dos jovens, então aqueles que querem ir embora, então já não tem uma linha vermelha na última categoria. Para as mulheres também, bom, tivemos resultados não lineares, mas esse cambia um pouco, mas vimos que o empoderamento das mulheres baixa um pouco na última categoria, porque os 5 indicadores temos um tempo de trabalho maior nas fazendas mais avançadas em agroecologia. Porque tem mais tarefas para cumprir dentro da fazenda, então tem tempo de trabalho maior, mas vemos que nos sistemas mais avançados na agroecologia, o indicador de controle sobre o ingresso é muito maior para as mulheres. Então, estamos a ver mulheres mais empoderadas sobre o uso do dinheiro criado para a produção agrícola. E para a parte nutricional, bom, já falamos com o exemplo de Cuba, mas aqui também na Argentina vemos que os produtores mais agroecológicos consumem mais legumes, mais produtos de animais e mais frutas e hortaliças. E por último, na parte social, este é um fator muito importante em vários países, porque vemos que os produtores agroecológicos têm uma porcentagem mais alta que vivem no estabelecimento e também é interessante ver a distância da residência. Então, muitos deles não produzem, produzem só na fazenda deles, enquanto os produtores convencionais, eles produzem mais de um estabelecimento. Então, está a ver a agricultura só como uma parte, digamos, econômica, então uma inversão, enquanto para os produtores agroecológicos é muito mais do que isso, é também a parte social, o viver na terra, o viver na área rural. E por esta razão temos mais pessoas que vivem em produções agroecológicas e uma porcentagem maior de pessoas empregadas na produção, o que significa que a agroecologia tem a capacidade de ter mais pessoas em área rural e dar-lhes um trabalho digno e melhores condições de vida. Bom, passo 3 do TAPE, só para mencionar, é a restituição dos resultados. Aqui na Argentina fizeram um bom trabalho. Para aqueles que estiverem interessados, podem ver a restituição dos resultados com acadêmicos, produtores na Universidade de Rosário. E para concluir, vamos aqui chegar no trabalho que estamos a fazer com o professor Leguerrouet. Então, o TAPE no Brasil até agora, estamos no início do trabalho, mas este é o mapa que tirei da região de Santa Catarina, com os pontos das fazendas que já foram avaliadas pela vossa colega estudante, Adelaida. E então estamos a trabalhar na avaliação da sustentabilidade dos sistemas de produção do queijo de leite cru serrano, contextualizando a ferramenta TAPE à área geográfica dos campos de cima da serra, no estado de Santa Catarina. Este é só um dos estudos que estamos a fazer com o professor. Isso é para lembrar que, então, TAPE foi utilizado sim no Brasil, mas é um movimento global, quero dizer. Temos já para a construção da base de dados da FAO na agroecologia mais de 5.000 fazendas avaliadas em mais de 40 países. O TAPE foi já traduzido, este está velho, não? Já foi traduzido em 27 línguas, bastante importante, e temos claramente também em português.
E, por concluir, então, os benefícios até agora que estamos a ver no uso do tape é que, com esse trabalho, estamos a apoiar a formulação de projetos para que eles incluem a abordagem, o enfoque agroecológico. Estamos a fornecer evidências harmonizadas sobre o desempenho da agroecologia. Estamos a fornecer recomendações para políticas públicas de apoio às transições agroecológicas com base em contextos locais específicos e resultados dos estudos TAPE. Estamos contribuindo para a cocriação e compartilhamento de conhecimento entre os produtores, os extensionistas e os governos locais. E estamos a trabalhar para criar versões de tape adaptadas para vários outros objetivos específicos. Então, eu cheguei ao final da minha apresentação. Aqui temos uma lista que não inclui todos, estão sempre a esquecer, mas temos que adicionar também o trabalho do professor da Universidade de Brasília. Então, antes de vos deixar, obrigado a todos. Aqui tem alguns links úteis para aqueles que estiverem interessados. Então, muito obrigado pela atenção e vou ficar aqui para as perguntas.